Olá, caros alunos do curso técnico de agrimensura. Essa será a nossa 6ª aula e iremos trabalhar com geração de curvas de nível a partir do modelo SRTM do Topodata do INPE. Para tanto, antes de iniciar o nosso projeto, nós devemos ir em aula no Teams, abrirmos a nossa pasta Processamento Espacial e Geodésia, abrimos a aba Arquivos, depois vamos lá para a pasta Aula 6 e clicamos em Baixar. Lembrando que ele vai dar um pequeno sinal aqui de início de download, depois do fim do download. Essa pasta estará em computador download, como todas as vezes. Então você vem em download, dá um clique, um Ctrl X, e depois você vem em C2 processamento de dados espaciais e geodésia e cola aqui. Lembrando que agora nós devemos descompactar essa pasta. Clicamos com o botão direito do mouse, extrair tudo. Clicamos em extrair. Esperamos esse processo ocorrer. Para tanto, nós devemos fazer aquela mesma manobra que nós fizemos na última aula, nas últimas, clicando aqui, dando Ctrl X, volto um nível acima e dou Ctrl V, porque dessa forma ele encurta o caminho para se abrir os arquivos, como aqui está. Depois disso, nós clicamos aqui em aula 6 e damos um Enter. Ele abrirá automaticamente o QGIS. Para adiantar esse processo, eu abri o QGIS, no seu caso ele abrirá o projeto automaticamente e eu que abrirei o projeto de forma manual. Tudo isso, obviamente, para tornar o vídeo um pouco mais dinâmico. Vocês vão perceber que quando vão fazer manualmente, esse processo ele demorará muito mais. Então, aqui nós temos a carta topográfica, a projeção, UTM, data, córrego, alega, equidistância de 20 metros. E tem formas de você, por exemplo, clicar pontos, criar pontos e linhas com cota e gerar um modelo tridimensional, mas esse é um procedimento um pouco mais complexo, que nós também analisaremos mais adiante, e hoje será a geração de curvas de nível automáticas, ok? Então, através de dados SRTM. Para tanto, nós devemos acessar o site do INPE, então clicamos aqui, é um projeto Topodata INPE. Então você abre o seu navegador no Google e depois você clica aqui, digita Topodata, INPE, projeto Topodata. Aqui é esse primeiro, o dsr.inpe.br. Então você clica nele, ele abrirá esse website para você. Você clica em acesso e clica aqui em Webmapped. Posteriormente você procura, obviamente, que é a região aqui de São José dos Campos, que é onde nós estamos, e aí você clica em São José dos Campos e você clica em para o download altitude. Então ele vai começar a fazer o download. Eu vou paralisar o vídeo para que nós não perdemos muito tempo com o tempo de download. Então, só um momento. Chegando agora quase próximo ao final do arquivo, do download do arquivo, nós clicamos aqui em exibir. Clicamos em mostrar na pasta, damos um Ctrl X aqui e lançamos esse dado lá na pasta aula 6, aquela mesma que nós acabamos de descompactar, e damos um Ctrl Z. Depois de dar um Ctrl Z, nós precisamos descompactar. Vocês percebem que é uma pasta compactada. Botão direito do mouse, extrair tudo. Clique em extrair. Aqui nós temos uma pasta com esse TEM, que é um modelo digital de elevação. A partir daqui nós podemos fechar esses arquivos, já fizemos o download, e a partir de agora nós vamos adicionar
esse modelo do SRTM. Lembrando que o nosso projeto ele está em 32723, portanto o TM WGS Zona 23 Sul, ok? É esse que nós estamos, esse é o dado que nós estamos trabalhando. Primeiramente o que eu vou fazer é gerar aqui, né, criar o raster, né? Adicionar raster, eu venho aqui em C2 pontos, processamento de dados espaciais de geodésia, aula 6, e clico em abrir. Você percebe que esse SRTM ele é bem compatível com a nossa carta topográfica, né? Tá bem no limite, bem no extremo limite, né? Uma coincidência bem interessante. Então, a partir de agora, nós precisamos fazer observar qual é o datum desse SRTM, né? Então, eu dou 2 cliques, né? O projeto meu é o TM WGS 23 Sul. Então, dou 2 cliques sobre ele, venho aqui em geral e percebo que ele é o datum 4326, que é o lat-longe WGS 84. Porém, o nosso projeto está em um datum diferente. O primeiro passo que eu devo fazer é reprojetar esse dado para gerar, esse raster para gerar as curvas de nível. Então eu venho em raster, né? Projeções, reprojetar, eu vou alterar esse dado, né? É esse código do modelo SRTM e coloco, clico em saída. Aqui em saída eu venho em C2 pontos, processamento de dados espacial, aula 6. E eu venho e digito aqui, no caso SRTM, né, underline, né, o TM, que é a projeção dele, que eu estou transformando para o TM.tif, né, e dou um salvar. O SRC fonte dele, como nós havíamos visto, é o WGS 84, porém em lat-longe, 4326. Nós havíamos observado isso previamente. Se você esqueceu, pode fechar essa janela no automático aqui, pode cancelar, fechar e vai lá e confira novamente o dado. E o SRC alvo é o do projeto, que é o 32723, que é o TM 23 Sul. Então eu clico aqui em selecionar, digito 32723, opa, coloquei aqui um aspas antes. E aqui eu tenho justamente o TM23 Sul. Dou um OK e posso processar. Processo concluído, né? E aí eu percebo que eu tenho aqui, né, um SRTM, né? E quando eu clico sobre ele, eu dou 2 cliques, eu percebo que ele é 23 Sul. Pois bem, uma vez nós temos esse SRTM, nós percebemos que ele é muito maior do que a carta topográfica, quando eu coloco aqui sobreposto. Então, o primeiro passo que eu devo fazer agora para gerar essas curvas de nível é, na prática, fazer um recorte, né, do SRTM na escala do mapa, que é 1 para 50 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um shapefile. Então, um polígono exatamente, né, do tamanho, né, do retângulo dessa carta topográfica. Então, eu clico aqui em Shapefile, venho em Polígono, o SRC do projeto, e coloco aqui Polígono, underline São José dos Campos. Deixa eu diminuir aqui, para deixar a nomenclatura São José dos Campos. Dou um OK. E aí eu vou colocar aqui polígono, né, underline São José dos Campos .shp, né, que é de shapefile. E dou um OK. Depois disso, eu venho aqui, clico em polígono, né, ele está aqui aparecendo aqui, clico em polígono, né, e clico na edição. E inicio, né, a construção desse retângulo aqui. Então eu venho aqui no ponto superior esquerdo, dou um clique com o botão esquerdo do mouse, dou um zoom menos, que aproximo, botão esquerdo, né, afasto, botão central do mouse, clico aqui novamente com o botão esquerdo do mouse, e aqui vou, né,
no caso aproximando, botão esquerdo e botão direito, digito feição 01. E aí eu percebo que aqui eu tenho exatamente, né, o formato da carta topográfica onde ela foi representada, ela foi mapeada. Salvo, saio da edição vetorial e posso desselecionar aqui o polígono do IBGE, arrastar lá para baixo. E aqui eu tenho a área. Né, obviamente que se eu gerar uma curva de nível de toda essa região aqui vai ficar demasiado complexo, né, porque é muito dado, o processamento dele muitas vezes acaba sendo relativamente lento. Então o que nós devemos fazer é, neste caso, nós devemos recortar o SRTM do formato da carta topográfica. Então eu venho aqui, né, lembrando aqui que o que eu quero cortar é o SRTM UTM, então eu venho aqui em raster, extrair recorte. O que eu quero recortar é o SRTM UTM, então eu venho aqui e seleciono o SRTM UTM e coloco aqui e clico nesse botão e digito, nesse caso aqui, SRTM underline São José dos Campos, que é apenas do São José dos Campos, ponto TIFF, né, que é a minha extensão. Dou um OK. Coloco aqui, né, nenhum dado. Posso deixar de ser nenhum dado de zero. Vou colocar máscara. Nesse caso, quando eu coloco nenhum valor de zero, ele faz o recorte dessa área que não tem valor algum. Né? Nesse caso, eu percebo que ele não pega nenhuma parte que é valor zero, valor sem atributo. Neste caso, seria mais indicado eu colocar o valor de 1 porque eu tenho um limite. Quando eu sei que não tem, né, quando o recorte pega em nenhuma área, sem valor nulo, né, de cota Z, então eu posso descartar o valor de zero. Mas nesse caso eu vou deixar selecionado o nenhum valor de 1. E na máscara eu preciso fazer uma máscara. Onde eu quero recortar isso? Eu quero recortar com relação ao polígono de São José dos Campos. Né? Então vem aqui, ó, polígono de São José dos Campos. Sempre tem que colocar mais. Se você colocar a extensão, você tem que literalmente colocar as coordenadas latitude 1, longitude 1, latitude 2, longitude 2. É mais complexo. Então é sempre interessante você fazer o OK, então vir no polígono previamente estabelecido, dar um OK. Pois bem, eu fecho. E quando, né, eu desseleciono o SRTM, eu tenho o SRM apenas de São José dos Campos. Então você percebe que eu tenho um retângulo exatamente do formato da carta topográfica. Se eu pegar a carta do IBGE, jogar aqui para cima, né, e selecionar, vocês vão perceber, né, fazendo uma jogada aqui, você percebe que ele está exatamente na área que nós fizemos esse polígono. E agora, o último passo, nesse caso, agora, é gerar a curva de nível. Como que se gera a curva de nível? A curva de nível eu tenho que gerar a partir do SRTM de São José dos Campos. Então, é a partir daqui que eu gero esses dados. Como que nós fazemos isso, então? Nós pegamos, né, clicamos em raster, né, extrair recorte. Esse extrair recorte, extrair contorno. Né? Então, esse contorno é do inglês contour, né, que significa basicamente curvas de nível. Então, nós vemos aqui em contorno, só um minutinho. Então, nós vemos aqui em contorno, né, qual que é o raster, né, qual que é o vetor, desculpa, né, o raster é o SRTM São José dos Campos. Então, vem aqui, clico SRTM São José dos Campos. Eu tenho que clicar aqui na saída, né, selecionar a saída, então eu venho em computador, né, C2 pontos, processamento de dados espacial e geodésia, e aí então eu digito aqui curva underline nível ponto shp e clico em gravar. Aqui eu tenho a equidistância. A equidistância que nós geramos aqui, nesse caso é 20 metros do original da carta topográfica. Então eu vou gerar no mesmo proporção de 20 metros. Clico em nome de atributo e dou um OK. Quando eu dou um OK,
Eu tenho processo concluído. E aqui eu tenho, no caso, a curva de nível de São José dos Campos. Né? Então você percebe que aqui eu tenho uma região aberta, provavelmente aqui um córrego nessa região aqui, e aqui eu tenho a planície de inundação do Rio Paraíba do Sul. Deixa eu desselecionar essa imagem aqui, né, do vale, né? Também desselecionar essa região aqui, né, do Vale do Paraíba, deixar apenas, né, no caso o SRTM recortado, e quando eu desseleciono ele também, vou tirar esse ponto aqui, né? Aqui eu tenho o SRTM de São José dos Campos, né? Eu posso atribuir a curva de nível. Deixa eu desselecionar aqui, né? Vou colocar um valor uma coloração mais escura para essa curva de nível. Então vem aqui em estilo, né? Simples, eu vou colocar a coloração escura, né? Cores padrão, né? Posso até aumentar um pouquinho aqui, 0,30, por exemplo, né? Para ficar um pouco mais pronunciado. Acho que ficou muito largo a linha, vamos diminuir um pouco. 26, agora ficou um pouco mais perceptível para nós. Então você vem aqui, quando a gente clica aqui, né, e a equidistância é de 20 em 20 metros, quando eu clico sobre curva de nível e clico aqui em informações, quando eu clico ele seleciona tudo, né, ele seleciona tudo que é de 560 metros. A próxima, naturalmente, né, será de 580 metros. Então, 580 metros. Aqui, se eu tenho aqui novamente um pouquinho mais baixo, isso aqui é um solavanco no relevo, então ele vai ser 600, deve ser próximo. Aqui 580, né? Então aqui eu tenho 560, 580, 580 também. No caso aqui será a próxima 600 metros, obedecendo obviamente que toda a distribuição da curva de nível. Se você precisa, por exemplo, né, fecho aqui, né, essa feição. Se você precisa, por exemplo, saber a cota, você tem que rotular, né, esse objeto. Como se faz isso, a rotulação dos objetos? Você dá 2 cliques sobre curva de nível, e quando você rotula, tem que ficar explícito que o processamento ele é mais lento, ele é mais demorado. Você clica em rótulos, você vem aqui em rotular. O que você quer rotular é elevação, né? Depois você tem que formatar o texto. Em geral, eu coloco aqui no texto, eu deixo o tipo de fonte, geralmente eu deixo Verdana, e deixo, no caso aqui, 10 como um padrão, né? E ele fica, o texto ficará assim, né? Você aplica e dá um OK. Quando você dá um zoom, né? Deixa eu selecionar apenas o panorama aqui, você percebe que eu tenho aqui todas as curvas de níveis, né, todas elas processadas e todas elas rotuladas. Então, esse é o processo de geração de curva de nível. Obviamente que ele vai estar diferente do IBGE, naturalmente ele vai estar diferente, porém não pode haver uma diferença muito pronunciada. Deixa eu tirar, né, no caso aqui, essa rotulação. Vamos deixar. Ele deve estar, ele é diferente, porém não deve estar tão diferente assim. Por que ele não deve estar tão diferente assim? Porque isso aqui é uma imagem de satélite. Isso aqui foi através de nivelamento na década de 60, então vai haver, obviamente, uma diferença. Então aqui é um exemplo típico disso. Nós temos aqui uma linha aqui de aproximadamente 540 metros, e de fato essa curva aqui é de 540, porque nós temos aqui a curva nível de 600, né? No caso 620, no caso, e aqui, desculpa, 600, 620, aqui nós temos 640, então você vê que tem uma compatibilidade, no caso nos topos de morro, né? Nas regiões aqui, ó, nós temos a serra do palmital, então você percebe que há uma compatibilidade, não necessariamente vai estar casado perfeitamente. Uma outra forma de você gerar a curva de nível
Neste caso é através de você aplicar, né, pontos, e esses pontos têm um valor de cota, porém é um objeto para uma próxima aula. Quando você quer tirar a rotulação, no caso, você dá 2 cliques sobre aqui a curva de nível, vem em rótulos, não rotular, aplica e dá um OK. E aqui nós temos apenas a curva de nível, né? Pois bem, nós acabamos aqui, encerramos a nossa aula de hoje, que é geração de curva de nível a partir do SRTM. Espero que vocês consigam desenvolver a atividade. Lembrando que nós temos a aula de quarta e mais sexta-feira para desenvolver essa atividade. Estou à disposição de todos vocês. Desejo a todos aí um excelente estudo. Um forte abraço e até mais.